Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar com algumas novidades, porque a semana é recheada de coisas. Já começa Campeonato Brasileiro, já tem clássico contra o Santos no Campeonato Paulista, valendo muito, né? O São Paulo tentando escapar ali da zona do rebaixamento, então vai ser uma semana com muitas informações para você. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e já vamos começar com, para mim, uma das principais informações do dia, com o Alan Barcelos integrando a comissão técnica do São Paulo. Eu vou explicar para vocês como tudo isso vai funcionar. Quando chega um novo treinador, ele sempre traz alguns amigos dele, né, alguns outros funcionários para integrar a comissão dele. Por exemplo, o Crespo tem ali a comissão dele, que integram geralmente ali um auxiliar técnico, um preparador físico, um preparador de goleiros. Isso aí é comum. O técnico ele não é contratado sozinho. Agora ele tem a comissão dele, preparador físico, auxiliar, como eu falei para vocês, preparador de goleiro. Tem ali algumas outras pessoas que também são contratadas neste pacote. Só que os clubes, né, têm também uma comissão técnica fixa. Então, o São Paulo, né, que durante muito tempo foi algumas peças famosas, como por exemplo o Milton Cruz, agora integra o Barcelos nessa comissão fixa do clube. E isso, obviamente, condiz também com as informações que a gente trouxe no último vídeo, de que no futuro ele será o técnico do São Paulo. É basicamente assim, vamos supor, o Crespo é demitido, aí assume o técnico interino. Será o Alan Barcelos. Beleza, galera? Então, isso vai servir muito, né, para o crescimento profissional dele. E o que a gente já vinha falando, né, que ele seria técnico do São Paulo. Isso agora vai se confirmando. Uma informação muito boa, né? O Alan Barcelos, muito bom técnico, muito bom aí ainda para o futuro, fez muito sucesso nas categorias de base, foi campeão da Copinha em 2025, vice-campeão da Copinha deste ano, ganhou 2 Copas do Brasil da categoria, 2 vice-campeonatos também no Campeonato Paulista, fez um sucesso muito bom e se ele tiver paciência, eu acho que ele vai ter muito sucesso no São Paulo. A gente tentou fazer isso há algum tempo atrás com o Alex, vocês lembram, né? O Alex que revelou alguns bons jogadores, estava fazendo sucesso também na base, mas eu acho, na minha opinião, que ele meteu aí os pés pelas mãos, acabou saindo do projeto do Tricolor, foi para outra equipe profissional e acabou que não se firmou em nenhum clube a qual ele passou recentemente, né? Agora há pouco, acabou saindo da equipe do Operário, né? Então, para mim, se o Alan Barcelos tiver essa paciência, ele já conseguiu integrar a comissão fixa do clube, eu acho que no futuro ele pode ser o técnico da equipe do São Paulo. Vai ser preparado, vai se acostumar ali, e depois tem tudo, na minha opinião, para ser um grande treinador da nossa equipe. Beleza, rapaziada? Então, deixem aí nos comentários a sua opinião. Só uma atualização, né? Muita gente está perguntando como é que tá as negociações, né? Porque a gente tinha falado que estavam pausadas até o Júlio Casares. Saiu o Júlio Casares, de fato saiu, e agora a gente traz uma atualização sobre o Julián Fernandes, aquele atacante, né, que o São Paulo estava tentando tirar da MLS, que o Crespo indicou, né, que surgiu muito bem na equipe do Vélez, depois foi negociado, já estava 3 temporadas nos Estados Unidos, e o São Paulo enviou a proposta por empréstimo com opção de compra, só que o jogador está muito avançado com a equipe do Rosário Central, deve inclusive ser anunciado nesses próximos dias, né? Em tese, é o segundo jogador que a gente pede para a equipe do Rosário, né, galera? São Paulo perdeu o Gaston Návila, que estava muito próximo e acabou indo para o Rosário. Agora também o Julián Fernandes, ponta de 21 anos de idade, também está indo para lá, né? O São Paulo está perdendo jogador para todo mundo aí no mercado, né? Qualquer outro clube que chega no negócio, São Paulo perde. Esse é o português claro e vai ficando mais difícil, né? Porque a gente precisa reforçar o nosso elenco. E aí a gente reforça fazendo contratações, só que não está conseguindo fazer contratações e fica cada vez mais difícil para a gente, né? Mas o São Paulo está trabalhando na base, eu acho que o investimento na base hoje é o melhor a se fazer. A gente mostrou que tem um bom time na Copinha, a gente mostrou que tem um bom time nos outros campeonatos também, e o São Paulo fechou a contratação do atacante de 18 anos, Luiz Fernando, ele que fez uma temporada absurda
em 2025 no Ibrachina, em 2026 fez uma copinha absurda também, fazendo parte da campanha histórica, né? Um ponta também, apenas 18 anos de idade, e o São Paulo já tinha, né, uma preferência ali com a compra, e o jogador se destacou demais e agora chega emprestado por uma temporada com essa opção de compra do tricolor paulista ao término deste empréstimo, né? Então São Paulo está também com outro jogador do Ibrachina encaminhado e está avaliando também outros destaques da competição, né? Então São Paulo está investindo forte nas categorias de base, o que eu falei para vocês que para mim é o certo a se fazer. A gente não está conseguindo no profissional dar conta do recado e às vezes a salvação de um clube vem dentro da própria casa, né? E para mim a salvação do São Paulo hoje chama-se Cotia. Porque a gente fala, pra quê? Aí você me responde, pra que você vai contratar o Dória se você tem o jogador, por exemplo, como o Isaac, que fez uma baita de uma copinha? O Dória ele vai ser quarto, quinto reserva, né? Porque se a gente pega hoje a zaga titular, é Arboleda e Alan Franco. A gente tem Tolói, a gente tem o Sabino. Aí você fala, o Dória é a quinta opção do São Paulo. Para que você contrata um jogador para ser quinta opção do seu elenco, né? Por que você não dá oportunidade para um moleque da base que pode evoluir, se transformar em um jogador titular, daqui a um tempo ser vendido por um bom dinheiro? O Dória vai trazer o que para o São Paulo? A gente já conhece o Dória, ele já passou em 2015 pelo São Paulo, tem mais de 30 anos, ou seja, o futebol dele é esse, não vai mudar absolutamente nada, pelo contrário, a gente sabe quando o jogador vai passando dos 30 anos, já vai se aproximando mais do término de sua carreira do que do início ali da carreira. Por que não dar uma oportunidade para um Isaac, por exemplo, né? Você faz uma contratação que muita gente fala, alemão, é de graça, mas quanto será o salário do Dória? Né? Premiação, quanto será que o São Paulo pagou de luvas, quanto será que o São Paulo investiu de fato em uma contratação que é de graça, né? De graça é só entre aspas, né? Porque é de graça você não tem que negociar com outro clube, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 15 milhões, né? Mas não é de graça, você tem que pagar um salário, você tem a questão da luva. Então, por que você já não sobe um garoto que ele já recebe o salário do São Paulo, sendo que o Dória será uma quinta opção, né, rapaziada? Então, eu sempre falo, para mim um jogador, para ele ser contratado para vestir a camisa de um clube como o São Paulo, ele tem que chegar para ser titular ou então pelo menos uma sombra, como foi o caso do Coronel, que eu vi muita gente criticando, alemão, o Coronel tinha ali, o Yang, né, para mim não precisava, mas o Yang é um goleiro ainda jovem, né, que tem um potencial, mas o Coronel ele não chegou para ser banco, né, por exemplo o Jandrei chegou para ser banco, aí eu já não concordava, porque se for para ser banco, deixava o Yang, o Coronel não, chegou para ser uma sombra e em tese um goleiro para o futuro, né, ele tem 28 anos de idade, então tem essa expectativa sobre ele para os próximos anos, né? Diferente, por exemplo, do Danielzinho. Não gosto muito, mas é um jogador que aparentemente chegou aí para brigar pela sua vaga, brigar pela sua posição. Mas se você for contratar um jogador só para ser reserva, para compor elenco, eu acho que você tem que utilizar a base. Olhem a base dos outros clubes, contratem jogadores que são mais em conta, porque aí a gente pode ter um trabalho com ele ainda jovem e depois aparecer no profissional. Então essa contratação do Luiz Fernando, do outro destaque também do Ibrachina e esse scout avaliando os destaques da competição, ela é muito positiva, ela é muito vantajosa pro futuro do clube, né, rapaziada? Então, é um São Paulo que, por exemplo, tá perdendo jogadores com todo respeito ao Rosário, mas tá perdendo jogadores para todo mundo, né, rapaziada? O São Paulo tentou, e aí chega o Fortaleza e leva, chega a Chapecoense e leva, chega o Remo, chega o Coritiba. Então, com todo respeito a essas equipes aí, mas não dá, o São Paulo é o São Paulo. Então, o jogador hoje preferir jogar no Coritiba do que jogar no São Paulo, mostra a nossa realidade, mostra o que virou o São Paulo Futebol Clube e mostra um clube que há 3 rodadas do fim do Campeonato Paulista está lutando contra o rebaixamento, né? Aí você fala, alemão, mas ainda tem 3 jogos, dá pra gente até se classificar. De fato, matematicamente, a gente pode se classificar, inclusive até com antecedência. Mas é um clube que está ali com a mesma pontuação da zona do rebaixamento. Hoje o Noroeste inaugura, né, abre a zona do rebaixamento com 4 pontos na competição em 5 partidas. E o São Paulo tem os mesmos 4 pontos também nas 5 partidas, só que o Noroeste perdeu só um jogo, enquanto o São Paulo já perdeu 3, né? Então, se você for falar de um retrospecto que de 5 jogos o clube perdeu 3, perdeu em casa para a Portuguesa, perdeu a estreia tomando um vareio do Mirassol e perdeu o clássico para a equipe do Palmeiras. Então, é um São Paulo que passa por momentos turbulentos e muita gente, inclusive eu, está achando que é um dos capítulos mais amargos da história. E a gente está beirando aí o 100º ano da nossa história. São Paulo está há poucos anos de completar aí o centenário, né, o que poderia ser um ano histórico para o clube, mas
o São Paulo está caminhando para cada vez mais o fundo do poço, né? Então, enquanto a gente fala em construção, o próprio Bastian aí tá caminhando para subir, o São Paulo parece que patinando e está caindo cada vez mais ali para o fundo do poço. Então, é um clube que urgentemente precisa de mudanças, porque agora já vai começar o Brasileiro, o Campeonato Paulista tá complicado pra gente, porque senão, meu amigo, a gente vai ser rebaixado, seja no Paulista, seja no Brasileiro, a situação tá muito complicada pra gente. Beleza, rapaziada? O vídeo de hoje ele vai se encerrando, mas não esqueça de dar aquela moral pra gente, deixando o seu like, deixando os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fiquem com Deus, grande abraço, valeu!